Oi, irmãs, tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo. Prepara o café, puxa a cadeira e vamos conversar um pouquinho hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre jejum e compartilhar uma experiência que eu tive. Hoje é quarta-feira e eu tive uma experiência bem incrível com o Senhor na segunda e eu quero testemunhar para vocês o que o Senhor tem feito. E porque eu creio que os testemunhos, eles são para isso, né? A gente precisa compartilhar os nossos testemunhos para encorajar mais pessoas e para mostrar a boa obra do Senhor, o quão grandioso é o amor dele para conosco, para com a nossa vida, amém? Bom, primeiro eu gostaria de trazer para vocês uma passagem que tá lá em Gálatas 5:19, que fala assim: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfiais, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Hoje em dia a gente sempre pensa muito em pecado, né? Quando a gente tem dúvidas sobre pecado, eu acho que basta a gente ler a Bíblia, que lá a gente encontra, né, tudo o que nos afasta do Senhor e tudo que o Senhor condena. E no Novo Testamento, né, ele fala sobre muitas obras da carne, né, que se a gente obedecer às obras da carne, a gente não herdará o reino dos céus, isto é, nós não seremos salvos. Então, uma das coisas que tem aqui, que eu quero falar hoje, e que tem a ver com o meu jejum, é a glutonaria. Glutonaria, para quem não sabe, é o pecado da gula, né, e eu quis trazer aqui para vocês o que significa glutonaria. Então, glutonaria significa excesso na alimentação, ou seja, o ato de comer de forma exagerada, sem moderação. O termo vem de glutão, que descreve alguém que se alimenta de maneira descontrolada. Além do sentido literal, a palavra também pode ter um significado moral ou religioso, sendo associado ao pecado da gula em algumas tradições. Bom, eu não sei se você já fez jejum, se você já teve alguma experiência com jejum. Eu sou uma apaixonada por jejum. E muito sobre jejum eu aprendi acompanhando o pastor Luciano Subirá. Oi, filho. E também com o livro dele, A Cultura do Jejum. Eu não sei se você já leu, mas se você não leu, eu indico muito você ler, porque vou até deixar o perfil do livro, um link do livro aqui embaixo, porque é um livro que ajuda muito se você quiser começar, se você quer começar ou se você já é um praticante do jejum. Eu creio que aqui tem um manual muito bom e eu queria ler uma parte aqui que eu separei do livro, que explica um pouco o que é o jejum. Então fala assim: o jejum é, antes de mais nada, uma ferramenta utilizada na busca a Deus, que contribui para o processo de rendição. Ele potencializa a mortificação da carne e seus apetites, levando-nos a desejar, sem impedimentos, as coisas celestes. Outras bênçãos decorrentes de seu uso adequado são mera consequência. Elas constituem efeito colateral e não propósito. Tem uma outra parte aqui que eu acho interessante, que é assim: sempre deveríamos esmurrar o próprio corpo, mas isso não quer dizer que sempre deveríamos jejuar. O jejum, pelo contrário, é algo incomum, excepcional, algo que um homem põe em prática apenas ocasionalmente, com uma finalidade especial, ao passo que a disciplina pessoal deveria ser algo perpétuo e permanente. Então, a gente não tem que sempre recorrer ao jejum, mas o jejum é uma ferramenta espiritual muito importante que o Senhor nos deu. E o jejum, gente, o jejum mesmo, ele é a abstinência de alimento. Então, é você ficar sem comer nada, né? E quando eu vejo assim, as pessoas falam: tô de jejum de Instagram, tô de jejum de chocolate. Não é jejum, é propósito, né? Quando você tira alguma coisa só, que não seja o total do alimento, isso é propósito. Então, é um propósito de ficar sem
uma rede social a propósito de ficar sem algo específico que você goste muito. O jejum, ele é ficar totalmente sem comida. E tem várias formas de fazer, né? Então, você que nunca começou, eu aconselho você começar tirando uma refeição, então ou café da manhã, ou almoço, ou uma janta, depois ir para 24 horas e conforme for, né? Se for ficando mais adequado a essa prática, que no começo parece muito difícil, parece ser impossível, mas não é, você vai aumentando os dias, né? Não é só passar fome, porque se você fazer jejum, mas você não trocar esse período por oração e leitura da palavra, você só tá passando fome, você tá fazendo uma dieta. Então, o jejum, ele tem que vir com oração e com leitura da palavra, com louvor. Você tem que dedicar aquele tempo pro Senhor, é uma troca. Então, ao invés de você comer para o seu corpo, você vai se alimentar da palavra, vai se alimentar da oração, vai se alimentar e vai alimentar o seu espírito com a ajuda do Espírito Santo. E não sei se você já praticou, mas o jejum, ele tem me ensinado muitas coisas. E eu comecei o jejum com as 24 horas, eu não fui tirando refeição. E os primeiros jejuns que eu fiz foram bem difíceis. Eu achava, eu tô com muita fome, muita fome. E depois, quando eu fiz o de 3 dias, eu fiz só um de 3 dias, que foi muito edificante. E foi justamente no jejum de 3 dias que eu gravei o vídeo do cabelo, que eu não sei o que aconteceu, eu sei, né, mão de Deus, e foi um boom aí no meu Instagram, aqui no meu YouTube, foi o vídeo que me trouxe todas vocês, e eu creio que Deus tem um propósito muito grande através desse vídeo, porque eu tô lendo muitos testemunhos lindos. Então, quando eu gravei o vídeo do cabelo, eu estava de jejum, e daí depois aconteceram muitas coisas, né? Quando acabou o jejum, a hora que eu vi a quantidade de visualização do vídeo, eu fiquei assim, em choque, literalmente, abismada. E eu não pude deixar de ver a mão de Deus ali, né? Então, o jejum, ele é muito bom para você ter um contato, parece que mais direto, parece que você fica mais sensível à presença do Senhor. Parece que você fica mais sensível à voz dele. Parece que seu ouvido fica mais aberto. E hoje de manhã, na verdade, eu entreguei um jejum de 7 dias e eu vivi a batalha espiritual mais chocante e mais incrível da minha vida. Eu digo incrível porque Deus é vitorioso e nós somos vitoriosos através dele, né? E toda guerra com ele já tá ganha, isso eu não tenho dúvida, mas passar por uma batalha espiritual assim, que você sente que você tá numa batalha, é algo inexplicável. É realmente você tá num universo paralelo, é realmente você tá no mundo espiritual totalmente, sabe? Eu quero trazer uma passagem para vocês de Mateus 17, que é a história de quando Jesus liberta um menino endemoniado. Eu acho que ela não viu. Então, um homem tinha um filho ali que estava tendo convulsões. Ele levou até os discípulos de Jesus. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Então, ele levou até Jesus e disse, né, que os discípulos não conseguiram. E Jesus, enfim, repreendeu e expulsou o demônio e libertou o menino. E quando os discípulos viram, depois eles se aproximaram de Jesus e perguntaram por que eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Em verdade, lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá, e nada será impossível para vocês. Mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E tem várias outras passagens na Bíblia, né, que falam sobre o jejum. Jesus, né, enfrentou o diabo no deserto com um jejum de 40 dias. E a gente tem comprovações bíblicas, né, de que o quão poderoso é o jejum. E eu percebo que em muitas das passagens que eu vejo os personagens bíblicos tendo vitórias, tendo encontro com anjos, né, tendo encontro com o Senhor, eles estavam jejuando. E eu creio que essa é a parte gloriosa do jejum, é você realmente tentar se esvaziar, sabe, se encher mais de Deus. A gente tem uma fome maior por Deus, a gente tira as distrações.
e a gente parece que se volta totalmente a Jesus. E semana passada, antes de começar o jejum de 7 dias, eu estava assistindo uma pregação da pastora Camila Barros, e havia um tempo já que eu estava pedindo para o Senhor me libertar do meu pecado da gula, porque eu sofri um bom tempo com isso. Grande parte da minha vida eu venho lutando com a glutonaria, com o se alimentar em excesso, pelo meu apego à comida. Eu era muito apegada à comida. Eu gosto muito de comer, na verdade, né? Experimentar coisas novas, comer. E eu não sou uma pessoa moderada. Sou aquela pessoa... Eu era uma pessoa que quando eu gostava muito de uma coisa, eu comia aquilo até passar mal. Então, eu não tinha realmente um pingo de moderação. E poucas pessoas sabem disso, né? Porque poucas pessoas presenciaram isso em mim, porque é algo que eu faço mais quando eu estou sozinha, porque eu realmente tinha muita vergonha de fazer isso. E eu ainda tenho algumas vergonhas em relação à comida, porque eu sou uma pessoa que eu como desesperadamente. Eu tô com um prato de comida e eu como muito rápido, parece que eu tenho um desespero para comer, sabe? Parece que eu tenho medo de passar fome. E quando eu comecei a jejuar, isso foi o mais difícil para mim, porque eu tinha muito medo de passar fome. Eu gosto muito de comer, então para mim não era a fome que me atrapalhava, assim, me doía. Era o fato de eu não comer, porque eu queria estar comendo. Então, quando eu assisti essa pregação e a pastora Camila falou, né, pra gente... Tava falando sobre os nossos pecados e eu comecei a orar e pedir muito pro Senhor me libertar desse amor pela comida, dessa veneração por essa idolatria que eu tinha pela comida, né? Pelo meu estômago, pelo prazer que a comida me dava e de como eu buscava ter prazer na comida. Como eu disse nos vídeos dos dramas e em alguns outros vídeos, eu tô buscando ser uma pessoa que o meu prazer seja totalmente no Senhor. O nosso prazer tem que estar nele, o nosso prazer é Ele, a nossa alegria é Ele, está nele. Então, eu tenho orado muito para que Deus tire de mim tudo que dá prazer para a minha carne. Porque eu quero ser uma pessoa realmente dependente 100% dele. E quando eu pedi para o Senhor e eu estava em oração, o Senhor colocou no meu coração que eu deveria fazer um jejum de 7 dias. E eu confesso que quando eu pensei jejum de 7 dias, meu Deus, 7 dias sem comer. Eu só pensava isso. Eu não pensava se eu iria passar mal ou não. Eu só conseguia pensar, Senhor, 7 dias sem comer. Tá bom, vou fazer um jejum de 7 dias. E eu concordei, eu coloquei uma data para começar e uma data para terminar, contando 7 dias. E cheguei em casa antes de começar depois do trabalho, antes de começar o jejum, que eu começaria o jejum no dia seguinte, eu me entupi de comida. Entupi a ponto de não conseguir dormir direito, porque a comida voltava. Ficava aquele amargo na garganta, sabe? De quando a comida tá voltando. Porque, gente, eu comi muito. Eu comi sanduíche, eu comi brigadeiro, eu comi morango, eu comi chocolate, eu comi sorvete, eu tomei leite, eu comi pão. Tudo que vocês imaginarem, eu comi. Mas eu comi assim, e não... Quando eu falo comer, gente, não é assim, ó. O meu é assim, ó. É aquele desespero mesmo. Parece que o mundo tá acabando. Parece que aqui fora tá dando um bombardeio. E eu só tenho aquilo pra comer porque eu sei que eu vou morrer. Eu começo a enfiar tudo na minha boca. Não sei se você já viu algum bicho assim. Enfim, era assim que hoje eu me vejo quando penso naquele dia. Que eu parecia um animal morrendo de fome com aquela carniça na sua frente. Tipo, você precisa armazenar. E eu começava a enfiar. E eu passei a noite mal, né? Fiquei com aquilo voltando. E eu comecei o jejum de manhã, no outro dia. E, enfim, começou tudo bem. O terceiro dia, geralmente, do jejum é mais difícil, porque é quando seu corpo tá limpando, tá se detoxando. Enfim, tá fazendo o detox dele, ele tá limpando, né? Então você começa a sentir realmente seu corpo mais mole, um pouco mais de fraqueza, um pouco mais de tontura, um pouco mais de dor de cabeça. Mas, gente, é só o terceiro dia. No quarto dia, eu tava revigorada, eu tava pleníssima, super bem. E eu trabalho 12 horas, né, de pé, na fábrica. Pra quem não sabe, eu moro no Japão e eu trabalho em fábrica 12 horas. E o meu trabalho são, assim, 4 dias de noite, 4 dias de dia e folgo 2 dias entre um e outro. Então, eu comecei na minha folga, folguei 2 dias, fiquei 2 dias sem comer e fui trabalhar no terceiro dia do jejum à noite. Então, era uma semana que eu tava trabalhando de noite. E tava tudo bem
até o meu 5º dia do jejum. Do 5º para 6º. Eu tava entrando no 6º dia do jejum, porque, né, como eu tava trabalhando de noite, aconteceu na madrugada do 5º pro 6º dia. Antes de eu ir trabalhar de dia, eu não tava conseguindo dormir, porque eu só tava pensando em comida. E eu ficava pensando assim: na terça-feira, quando eu entregar meu jejum, eu vou no mercado, eu vou comprar pão pra fazer um sanduíche, eu vou fazer um misto quente, aí depois eu vou comer um pão com ovo, aí depois eu vou fazer carne moída pra comer pão com carne moída e queijo, aí eu vou comprar presunto pra fazer misto quente, aí eu vou comprar pão pra comer pão com leite, aí eu vou comprar chocolate, vou comprar leite condensado pra fazer pão com leite condensado, aí depois eu vou comprar um sorvete que eu gostei, e depois desse sorvete eu vou comer bolacha Maria, porque eu tava com vontade de comer bolacha Maria, aí depois... Eu ficava o dia inteiro pensando isso. Eu fui trabalhar, no trabalho eu só ficava pensando nisso. O que eu ia comer, que eu ia comer, que eu queria comer isso, comer aquilo, comer isso, comer aquilo, que eu não podia esquecer que eu queria comer aquilo. Gente, era um desespero. E eu achava que eu tava tendo esses pensamentos porque eu estava com fome. Mas aí que foi minha grande enganação. Eu não estava sentindo fome. Eu tava tomando um misoshiro por dia, porque aqui no livro Pastor Subirá, ele fala que quando são jejum mais prolongado, os médicos recomendaram ele a fazer o uso do misoshiro para ajudar aí a não perder na hidratação, no sódio, enfim, coisas do corpo. Então eu tava fazendo o consumo de uma caneca de misoshiro por dia antes de dormir, para não ficar com fome, né, durante o sono. E então eu não tava com fome, mas eu tava com essa necessidade de comer muito grande, né? Então eu fui trabalhar normalmente. Aí, 5 horas da manhã eu tive um intervalo. Quando eu voltei, era umas 6 horas da manhã, começou uma batalha. Começou a me dar um sono muito grande, um sono imensurável. Parecia que eu não tava conseguindo ficar com o olho aberto, mas eu tava trabalhando normalmente. O meu trabalho, ele é manual e máquina, né? Então, eu tenho que fazer o trabalho manual, colocar na máquina, fazer um trabalho manual, colocar numa máquina. E eu sabia que eu tava trabalhando normalmente, eu sentia que eu tava trabalhando, e por um momento começou a vir no meu ouvido: espírito de Beelzebul, espírito de Beelzebul, espírito de Beelzebul, e aquilo começou a me atacar. E começou a vir várias palavras, várias ofensas, várias palavras contrárias a mim, me ofendendo, tentando me diminuir, muitas palavras contrárias. Então eu ficava falando que, tipo assim, tudo que eu tava fazendo era pra ego, eu não tava fazendo nada pro Senhor, que tudo era uma mentira, e aquilo começou. E eu percebi, parecia que tinha 20 pessoas falando ao meu lado ao mesmo tempo, sabe, aquela barulheira, e eram muitas palavras negativas, assim, vindo, em bombardeio. E eu falo que se eu pudesse ver numa câmera, eu acredito que quem tava passando pro meu lado poderia rir achando que eu tava louca. Eu só consigo falar, só falava assim: perdão, Jesus, me perdoa, Jesus, me perdoa, Jesus, me perdoa, eu só quero o seu perdão, me perdoa. E começou a vir aquelas acusações, e eu ficava: me perdoa, Jesus, eu não quero que o Senhor se afaste de mim, me perdoa, Jesus. Aí depois eu comecei: para, eu não aguento mais essas vozes, Senhor, cala essas vozes. Eu tava desesperada, porque aquilo tava me deixando atordoada. Só que ao mesmo tempo eu sentia que eu tava dormindo, mas eu tava trabalhando. Então é algo realmente que não dá pra explicar. Tipo, eu tava fazendo meu trabalho normalmente, eu sei que eu tava fazendo, eu tava olhando, eu tava vendo o que eu tava fazendo, mas a minha cabeça, eu creio que o meu espírito tava no mundo espiritual e eu tava vivendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então é tipo assim, gente, é imensurável. Só quem sofreu uma batalha espiritual consegue saber o que é isso. Eu não consigo explicar em palavras como que é e nem demonstrar. Mas foi realmente isso que aconteceu. Então aquilo durou mais ou menos 1 hora. Eu tentava buscar canções de louvor, eu não conseguia. Aí vinha alguma palavra na minha mente, eu tentava cantar, louvar. Aí eu voltava para pedir perdão e eu pedia pro Senhor calar aquelas vozes. E aquilo eu fui ficando cansada. Parecia que meu corpo tava sendo massacrado, sabe? Eu tava começou a doer, meu corpo doer, ficar pesado. E aí parece que eu acordei, assim, de repente. E a hora que eu percebi que eu acordei, que aquelas vozes se calaram, eu olhei pro meu trabalho, assim, olhei pro relógio, já era quase na hora de eu ir embora. E
eu pensei assim, nossa, eu acho que eu dormi. E eu até comentei com uma companheira de trabalho, que ela não é cristã, então eu não falei sobre batalha, mas eu só falei assim pra ela, nossa, eu tive a sensação de que eu dormi por um tempo, mas trabalhando. Mas na hora eu sabia que eu tinha vivido uma batalha espiritual. Tanto é que eu cheguei em casa, mandei mensagem para algumas pessoas para orarem por mim, porque eu estava numa batalha. E quando minha amiga, minha irmã começaram a me mandar orações, né? Eu comecei a pedir oração, comecei a conversar, a contar sobre a batalha espiritual. Novamente, a hora que eu sentei, depois de ter orado, veio de novo no meu ouvido, espírito de Beelzebub, espírito de Beelzebub. E aí eu comentei, né, com a minha amiga do que eu tava ouvindo e a gente começou a pesquisar sobre. Então, aqui o que é o Beelzebub, né? Na Bíblia, Beelzebub é mencionado como um nome associado a espíritos malignos e ao próprio Satanás. A palavra tem origem no hebraico Baal-zebub, que significa Senhor das Moscas, e era o nome de uma divindade filisteia adorada em Ecrom. Com o tempo, esse nome passou a ser usado para se referir a um príncipe dos demônios. Então, há muitas referências bíblicas sobre Beelzebub. Nenhuma referência bíblica denomina Beelzebub como um demônio da gula, né? Porém, na teologia cristã medieval, os pecados capitais foram relacionados a diferentes demônios. Em algumas dessas tradições, Beelzebub foi identificado como o demônio da gula, né? Ele não tem uma base direta da Bíblia, mas há muitos estudos que associam o espírito maligno de Beelzebub com a gula, o pecado da gula. E depois de ter ouvido essa última vez, eu orei. Comecei a orar e louvar, tomei um banho. E eu comecei a sentir o meu corpo muito pesado. Um sono imensurável, eu fui dormir. E eu dormi um sono que eu não havia dormido há muito tempo. E eu confesso que eu tava até com medo de dormir, ter um pesadelo, mas eu simplesmente apaguei. Eu dormi assim um sono profundo, eu acordei chorando, porque durante a oração eu chorava muito. Eu acordei, eu fui orar e comecei a chorar, e eu senti ali que eu fui liberta. Para honra e glória do Senhor Jesus. E conversando com a minha mãe, ela falou, Carol, eu tive um sonho. Minha mãe tá no Brasil. E eu converso, né, com ela pelo WhatsApp, assim, por vídeo. E ela falou, eu tive um sonho. No mesmo dia da minha guerra espiritual, ela teve um sonho. Só que não no mesmo horário, um pouco depois. De que eu ligava pra ela, teve um sonho de que eu ligava pra ela chorando, pedindo ajuda. De que eu tava muito mal. E ela ficou desesperada porque ela não sabia o que fazer. Porque ela não tinha contato de ninguém que morava perto de mim pra me ajudar. E daí quando ela me contou isso, eu falei, mãe, esse dia, algumas horas antes, eu tive uma batalha espiritual. Perdão, eu vou me emocionar. E quando eu falei isso, contei pra ela minha batalha, tudo, eu falei, eu ainda tô em jejum, né, foi ontem, meu último dia de jejum, eu falei, meu último dia. E eu contando pra ela, e ela não sabia que eu tinha esse problema com a comida, porque ela nunca presenciou. E foi o que eu realmente falei, eu falei, mãe, é algo que eu tinha vergonha. Então eu sempre fiz isso quando eu tava sozinha, porque eu sempre tive muita vergonha. E assim, como a maioria dos pecados, quando a gente sabe que é pecado, a gente acaba fazendo sozinho, porque a gente tem vergonha. Pra você ver como o pecado ele é tão maligno, a gente tem vergonha. Então, gente, não tem nem como explicar. Se é algo que traz vergonha, pode ter certeza que você sabe que você tá fazendo errado, né? Então, e quando eu tava comentando, né, sobre isso, foi ali que eu percebi quando abriu essa brecha. Quando eu vim pro Japão a primeira vez, eu tive 18 anos, e eu vim por rebeldia contra os meus pais. Eu queria sair de casa, eu tava numa fase muito rebelde. Isso é um próximo vídeo que eu quero contar pra vocês. E eu queria sair de casa, então a única solução que eu achei na época foi vir pro Japão. E deu tudo errado pra eu vir, nada tava dando certo, pra vocês verem, né? Nada tava dando certo, meu visto não tava sendo aprovado. Porque o meu pai, ele é japonês legítimo, meu pai é japonês do Japão mesmo. E mesmo assim, eles estavam alegando que meu pai não era meu pai. Tipo, não tinha cabimento, né? Porque eu tinha certidão de nascimento, enfim. Tive que mandar várias fotos comprovando e foi um processo que demorou muito, foi muito difícil, não estava sendo liberado de jeito nenhum.
Até que eu vim, até que saiu o visto, eu vim. E eu fiquei 10 meses, eu tinha 18 anos. Eu tava pra completar 19, né? Eu vim em maio, perdão, eu vim em junho. Em julho eu completaria 19 anos. E foi assim, foi uma época muito terrível. Tanto é que eu fui embora e eu falei que eu nunca mais voltaria pra cá, nunca mais colocaria o pé aqui, porque foram meses que eu sofri muito. E foi aí que começou o meu problema com a comida. Eu engordei 30 quilos. Em 10 meses que eu fiquei aqui, eu engordei 30 quilos. Eu fui embora daqui, eu tava pesando quase 100 quilos. Tanto é que minha família não me reconheceu no aeroporto, quando eles foram me buscar na volta. E foi ali que Deus me mostrou que eu abri uma brecha, porque eu tava vivendo uma vida muito rebelde aqui. E foi um pecado que eu carreguei, que me pesou e me custou muitas coisas. Mas graças a Deus eu fui liberta em nome de Jesus, para honra e glória do nome dele. E é maravilhoso você saber que Jesus te libertou de algo que te doía, te machucava tanto. Eu acredito que esse vídeo, ele traz uma mensagem para você que tem algum pecado aí que te machuca tanto e que você tem vergonha dele, que você faz quando você tá sozinha. Então eu quero te dizer, primeiro, confesse esse pecado. Por mais doloroso que tenha, pega alguém de confiança e confesse. A gente precisa aprender a confessar os nossos pecados. Porque se a gente não confessar os nossos pecados, nós não conseguiríamos ser libertas dele. Então, o primeiro passo, confesse esse pecado. Reconheça que você tem esse pecado. Segundo, ore pedindo direcionamento do Senhor. E se ele pedir para você jejuar, jejue quantos dias for necessário. Eu tenho certeza de que isso só aumentará e edificará a sua fé. E você poderá ver a glória de Deus na sua vida. Porque, como Deus fala, tem espécies que só saem com oração e com jejum. Então, a gente pode ir na igreja, a gente pode ter pessoas orando pela gente, a gente pode ter uma vida de adoração e de oração, mas às vezes a gente também precisa entrar com um jejum em algumas áreas. Mas só faça isso mediante a orientação do Espírito Santo. Não faça nada sem autorização do Espírito Santo. Nada, porque daí você vai estar tentando fazer pelas suas próprias mãos, pela sua própria carne, e isso não vem de Deus. Então, tudo que você fizer, procure, primeiramente, direcionamento do Senhor. Mas não deixe de confessar os seus pecados, não deixe de buscar ser libertas dele, para que, no fim, você não tenha que ouvir Jesus falar que não te conhece. Então, que possamos aprender a reconhecer, né? Que possamos buscar sempre no Senhor a salvação, porque, mais uma vez, eu sou prova de que Ele nos salva. E, por incrível que pareça, eu não tenho uma igreja aqui para eu frequentar, eu ainda não sou batizada, eu me batizarei em nome de Jesus, mas não é sobre o tempo em que somos, não é sobre uma placa, é sobre Jesus. E eu creio que Jesus, quando Ele quer fazer, Ele vai fazer, independente da circunstância. Para Ele não tem local, para Ele não tem data, é quando Ele quer. E quando a gente também se posicionar para, a gente precisa ter um posicionamento claro sobre quem somos em Jesus e crer que com Ele tudo é possível, que Ele já ganhou as nossas guerras e realmente entregar tudo aos pés deles. E eu tenho vivido coisas maravilhosas. E eu acho que muito dele me trazer para o YouTube é por causa disso. Eu era uma pessoa que eu realmente amava os prazeres do mundo, os prazeres da carne. E Ele tá me libertando de todos. E é lindo viver isso, sabe? É maravilhoso. E eu me sinto realmente muito abençoada e especial pelo fato de poder viver todas essas libertações, porque eu vejo a mão do Senhor em cada detalhe na minha vida hoje. Mas para isso eu tive que realmente me posicionar. E se posicionar às vezes custa muito caro, às vezes machuca muito. Porque quando você se posiciona, o inimigo vem com tudo contra você. Com tudo. Te atacando de todas as maneiras possíveis. Mas uma coisa eu aprendi. Se o Senhor está comigo, mal nenhum eu temerei. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, que essa seja a mensagem do dia para você, para fortalecer sua fé,
para fortalecer sua caminhada cristã, para te encorajar a se livrar de todos os pecados que te machucam, que te condenam, porque tudo que te condena vem do inimigo. O Senhor, Ele só nos salva, Ele só nos traz paz e alegria e amor, muito amor, porque o amor dele dura para sempre e Ele é fiel. Pode ter certeza disso. Amém? Um beijo para você. Deixa aqui seu like se você gostou do vídeo, seu comentário, seu testemunho, vai edificar muito. Você pode se tornar membro do canal, então se você quer me ajudar, se você quer me apoiar a continuar aí nos testemunhos, nessa guerra aí contra o mundo, que nem sempre é fácil, às vezes você lê coisas, né, enfim. Mas se você puder me apoiar e quiser se tornar membro do canal, eu tô planejando aí, conforme a autorização do Senhor, a preparar algo lindo para quem se tornar, para os membros. Então, se você puder se tornar membro e me apoiar, eu ficaria muito feliz, tá bom? Mas mesmo assim, também você pode me apoiar se inscrevendo no canal, compartilhando, dando like, comentando. Isso já me ajuda muito, tá bom? Espero que Jesus te abençoe, te retribua. Em nome de Jesus, que você seja livre para viver todas as maravilhas que Deus tem para sua vida. Um beijo.